Olá, boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais esse momento de culto, de estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, que Deus esteja nos abençoando, a nossa caminhada, a nossa vida nessa hora. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, sabemos que somos pecadores, que somos falhos, mas também sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso para com a nossa vida. Permaneça conosco, Pai, que no nome santo de Jesus o Senhor possa caminhar e perdoar os nossos pecados, ó Pai. Fica conosco, caminhe conosco, Pai, ilumina a nossa mente, para que nós entendamos a Tua Palavra. E, Pai eterno, em nome de Jesus, que nesse momento de pandemia, Pai, onde pessoas estão enlutadas, pessoas perderam entes queridos, Pai eterno, pessoas que estão distantes uns dos outros e da igreja, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a caminhar conforme a Tua vontade e estreitar laços contigo. Fica conosco, Pai, em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 33 ao verso 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Esse texto nos prepara para esse momento onde nós vamos cantar louvores, adorar o nosso Deus nessa hora. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. É um texto que eu gosto muito. Um texto que fala dessa riqueza e dessa profundidade de Deus. Nosso Deus é um Deus muito belo, nosso Deus é um Deus insondável, nosso Deus é um Deus tremendo, grandioso, poderoso, e é por isso que nós estamos aqui para louvar, bendizer o nome dEle. E queridos, estejam em adoração ao nosso Deus, vamos estar cantando louvores ao nosso Senhor nessa hora. Seu Filho amado, dá-nos
Louvado seja Deus, queridos, nós cantamos louvores ao nosso Deus. Queria agora relembrar alguns avisos importantes, fiquem atentos a esses avisos. A gente vai estar falando algumas coisas sobre o retorno aos cultos, a retomada aos cultos. É um motivo de alegria da nossa igreja. A gente vai estar retomando os cultos com toda a cautela, com toda a precaução. Infelizmente não vão ser todos que vão poder ir, mas certamente a gente vai estar amenizando toda essa distância com algumas coisas também. Tá bom, queridos? Então, a primeira coisa que eu queria que você anotasse na sua agenda é que no dia 6 de setembro, primeiro domingo de setembro, às 19 horas, a gente vai ter o nosso culto presencial. Dia 6 de setembro, às 19 horas, a gente vai ter esse culto presencial. O culto vai ter um horário reduzido, vai ter cerca de 1 hora. As pessoas que não vão poder estar no culto, vai ter transmissão ao vivo do culto pelo YouTube e pelas redes sociais da igreja. Vai estar sendo transmitido esse culto. Algumas normas que são recomendadas, pelo governo do Estado do Espírito Santo. Os cultos vão poder, as pessoas, quem pode ir nos cultos? Pessoas de 11 a 59 anos. Pessoas de 11 a 59 anos vão poder estar nos cultos. Pessoas do grupo de risco não poderão estar no culto. O que seria pessoas do grupo de risco? Pessoas com diabetes, hipertensas, pessoas com cardiopatias diversas, infelizmente não poderão estar no culto conforme a norma do governo. O uso de máscara é obrigatório. É obrigatório o uso de máscara nas dependências da igreja e dentro do templo durante o culto. É obrigatório o uso de máscara de todos. A norma técnica também do governo diz que não pode ter ar-condicionado ligado, ou seja, as janelas estarão abertas, as portas abertas e janelas abertas. Não pode ter o ar-condicionado ligado. Na porta a gente vai ter verificação da temperatura dos irmãos. Caso algum irmão esteja febril ou etc., vai ser recomendado que ele procure um médico e não vai poder, infelizmente, nesse dia, participar do culto. Outra questão que a gente conversou no conselho também foi: as famílias sentarão juntas. As famílias com mais de uma pessoa vão estar sentadas juntas, assim a gente consegue mais lugares também. Nesse dia, no dia 6 de setembro, nós teremos Santa Ceia do Senhor, onde as pessoas vão passar, vão pegar os seus kits de Santa Ceia, vão se sentar nos bancos e vão estar em momento oportuno ceando para a honra e glória de Deus. Alguns momentos do culto serão de outra forma, ou seja, a entrega de dízimos e ofertas, por exemplo, vai ser entregue na porta. Não vai ter aquele momento onde as pessoas vão sair dos seus lugares até o gasofilácio. Quando as pessoas entrarem, já vão depositar os seus dízimos e ofertas, e em tempo oportuno nós vamos orar por esses dízimos e ofertas. Os assentos vão ser reservados. Começando a partir do momento que os irmãos quiserem ligar. As vagas serão limitadas por culto, cerca de 50 vagas, será limitado por causa do tamanho da igreja e por causa do distanciamento também. Então, até o dia 4 de setembro, notem aí, até o dia 4 de setembro, às 17 horas, a gente vai estar reservando por telefone essas vagas. Qual o telefone? O telefone da igreja. Não vai ser o meu telefone e nem um telefone de alguma outra pessoa. Você vai conseguir reservar a sua vaga no culto junto à secretaria da igreja. Então liguem para o celular da igreja,
reservando e marcando o dia de culto e seu assento. Lembrando que você tem que estar entre 11 e 59 anos e não ser do grupo de risco para se reservar essa vaga. As vagas serão limitadas, com cerca de 50 pessoas ali. A gente sabe que algumas demandas vão existindo, a igreja está preparando tudo para reabertura, já compramos álcool em gel, já compramos uma série de coisas, termômetros, está chegando e a gente está preparando tudo para uma boa acolhida aos irmãos que vão poder ir. Mas enquanto aos outros irmãos, com relação à Santa Ceia, por exemplo, a Santa Ceia com os outros irmãos que não vão estar no culto vai ser da seguinte maneira: você vai ligar para marcar, entendeu? As pessoas vão ligando para marcar, a secretaria da igreja vai ligar para marcar com as famílias e durante a semana, não no domingo, durante a semana as pessoas vão passar na igreja e vão comungar junto, eu vou estar lá de plantão e outras pessoas também, comungar e sair do ambiente da Santa Ceia. Então, a gente está alinhando tudo isso, que Deus esteja abençoando a nossa vida. No domingo vão ter outros avisos e esses também, mas para ir conscientizando o povo de como vai ser tudo nessa retomada, tá bom? Deus esteja abençoando a vida de cada um e que nós possamos voltar para a honra e glória do nosso Deus nesse primeiro domingo de setembro, no dia 6 de setembro de 2020, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus guarde. Nós vamos orar por tudo isso e depois a gente vai estar orientando mais uma vez ao povo de Deus. Vamos orar, falar com o nosso Deus e pedindo também iluminação para Deus nos iluminar a mente e o coração com relação ao texto que vai ser lido e meditado nessa noite. Vamos estar orando? Pai eterno, Deus santo, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus maravilhoso. Pai eterno, em nome de Jesus, coloque na nossa mente, no nosso coração, a consciência, Pai, de que estamos fazendo tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nos coloque, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Pai, o desejo de Te servir, independente de onde estivermos, ou em nossos lares, ou no templo. Pai eterno, em nome santo de Jesus, abençoe, Senhor, todos aqueles que a partir de então vão começar a marcar a sua ida ao culto. Pai eterno, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas através de tantas ferramentas, Senhor. Pai eterno, continua usando, Senhor, a vida de cada pessoa para escutar e proclamar a Tua palavra. Pai eterno, quanto àquelas pessoas que não poderão ir à Tua casa, que elas consigam participar dos seus lares, que elas consigam, Senhor, cultuar o Teu santo nome também em casa. E, Pai eterno, que isso tudo passe bem logo, Pai. Que isso tudo passe logo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que essa pandemia se vá, para que nós possamos estar juntos, adorando e bendizendo ao Teu santo nome. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, então, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 ao verso 12 da Palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. E aí a gente vai estar falando a temática desse capítulo aqui, desse trecho, dessa seção da carta, fala sobre a unidade em Cristo. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa unidade aqui, verso a verso, nesse estudo bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria com injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui a palavra de Deus é muito clara. Aqui ele está falando sobre essa unidade que nós podemos ter em Cristo Jesus. E quando a gente vê esse texto, a gente caminhando aqui verso a verso, junto com a palavra de Deus, a gente pode destacar pelo menos 3 realidades. Dentre várias. Primeiro está descrito no verso 8, fala sobre a harmonia. Depois, no verso 9, fala sobre a herança. E depois, no verso 10 ao verso 12, vai falar sobre a paz ou a verdadeira paz, que nos traz essa esperança. Não é verdade? Então, vamos caminhar aqui junto com o texto. Diz assim, o verso 8: finalmente, sede todos de igual ânimo. Aqui, esse trecho já vai falar uma realidade com relação o ânimo aqui quer dizer uma pessoa harmoniosa, né? Seja de igual ânimo, de igual harmonia entre os irmãos. E aí ele vai ensinar como que se faz isso, sendo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aqui ele vai linkar essa harmonia com algumas coisas. O que é ser compadecido? É se compadecer do próximo. No caso aqui no seio da igreja, é se compadecer não só quando a pessoa peca ou não, mas compadecer com relação a como deve se viver a vida de modo geral. Ou seja, a ideia aqui é não ter dedos apontados. É isso que o texto está dizendo. Fraternalmente amigos. É interessante que a palavra fraternal quer dizer amigos sinceros, amigos com sinceridade, amigos que estão juntos e fraternos. Misericordiosos. A misericórdia aqui falando mais uma vez nesse texto. Ou seja, a gente precisa ser de bom ânimo, ter paciência e compaixão do nosso irmão e do nosso próximo. Nós temos que ser amigos fraternais, nós temos que ser misericordiosos uns com os outros, principalmente com os da igreja, e ser humildes. Parece uma tarefa muito difícil, muito árdua, mas o apóstolo Pedro crê que isso é possível. E em outra, trocando em miúdos aqui o que esse verso está dizendo, é que dentro do seio da igreja principalmente, não deve existir desunião. No seio da igreja não deve existir a falta de amigos, de amor. Existem diferenças dentro da igreja, de opinião, de palavras, etc. Pode até existir, só não pode existir a falta de fraternidade entre os amigos, a falta de misericórdia e a falta de humildade. Ou seja, no seio da igreja não pode ter pessoas altivas, ou seja, não humildes, não pode ter pessoas que não exercem a misericórdia com o próximo e com os membros da igreja, não pode existir pessoas que não são amigas uma das outras, uma vez que são irmãos em Cristo Jesus, essa possibilidade se extingue. Não existe essa possibilidade de não ser amigos.
fraternalmente amigos. Não existe a possibilidade de não ter compaixão com a outra pessoa de diversas maneiras, tanto quando a pessoa peca ou quando a pessoa cai em várias demandas da vida. E não é possível, dentro do seio da igreja, da vida cristã, ter um ânimo dobre ou ter um ânimo que não agrade a Deus ou ter um ânimo divergente de todos. É isso que esse verso está dizendo. Tanto é que ele vai falar: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, ele concluindo essa ideia, essa advertência que ele vai fazer durante todo o capítulo 2 e 3, ele vai falar assim: bom, enfim, depois que eu falei sobre a vida cristã, depois que eu falei sobre como os crentes devem edificar a sua casa, capítulo 2, como os crentes devem ser exemplos de vida, como os crentes devem exercer a sua vida como servos de Cristo, como os maridos e mulheres devem se tratar. Aí ele chega no fim e fala assim: bom, finalmente, então, ele conclui esse trecho falando assim: sede igualmente bom ânimo, todos. Não existe a possibilidade das pessoas dentro da igreja ter ânimos divergentes, no sentido de que são inimigas uma das outras. Não existe inimigo dentro da igreja. Se existir, é preciso se sentar e consertar e ver, justamente por causa do verso 9. Olha o que o verso 9 vai dizer. Por que que isso não pode existir e não existe no seio da igreja, não deve existir? O verso 9 vai dizer: não pagando mal com injúria, mal por mal ou injúria por injúria. O que isso quer dizer? Ou seja, se a pessoa lhe fez um mal, a gente não devolve esse mal à pessoa. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus é muito clara aqui. Eu não estou falando que isso é fácil de fazer ou não. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não podemos pagar o mal com mal ou injúria com injúria. Se a pessoa lhe fez um mal, não pague com mal. Se a pessoa lhe injuriou ou caluniou você, não pague com injúria ou calúnia. É isso que o texto está dizendo. Antes, pelo contrário, olha o que ele vai dizer. Bem dizendo, pois, para isto mesmo foste chamados. Ou seja, em vez de pagar mal com mal ou injúria com injúria, o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: se alguém falou mal de mim, eu devo falar mal da pessoa, eu devo falar bem da pessoa, perdão. Se alguém deu uma palavra de injúria para com a minha pessoa, eu devo ir lá e falar muito bem daquela pessoa. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Isso é fácil de fazer? Volto a dizer, não sei se é fácil ou difícil, mas é o que a Bíblia nos orienta a fazer, e quando a gente não faz, a gente está pecando contra Deus. Então, se por um acaso, no seio da igreja, ou no seio da vida de modo geral, ou no casamento, ou com os filhos, ou no trabalho, alguém lhe faz mal, não pague mal com mal. Se alguém lhe caluniou ou injuriou ou lhe ofendeu, não retribua com ofensa, com injúria e com maldade. É o que a palavra de Deus nos ensina, muito pelo contrário. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Mas bendiga aquela pessoa, trate aquela pessoa bem, trate aquela pessoa com amor, trate aquela pessoa com dignidade, ame aquela pessoa, ore por aquela pessoa, fale bem daquela pessoa, não fale mal. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que aí ele vai dizer: pois para isto mesmo foste chamados. Existe um chamado que diz exatamente isso. Nós fomos chamados para ser bênção para as outras pessoas, nunca trazer maldições ou injúrias. A pergunta que você pode estar se fazendo é: mas eu fui injuriado e ele é cristão.
Não me interessa. Que o apóstolo Pedro está dizendo exatamente que nós não podemos, independente da pessoa, quando injuriado, injuriar. Quando for blasfemado, fazer o mesmo. É o que a palavra de Deus está dizendo. E aí ele vai falar sobre uma herança desse chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Ou seja, existe uma finalidade ao tratar aquela pessoa que lhe injuriou, tratá-la bem, aquela pessoa que falou mal de você, tratá-la bem e falar bem dela, o próprio Deus vai derramar bênçãos por herança sobre as nossas vidas. Porque senão vira um círculo vicioso, queridos. Existem guerras que começam só por causa disso. Eu fui ofendido, então eu vou ofender o dobro. Eu fui retaliado, então eu vou fazer o dobro com a pessoa. Eu fui injuriado, então eu vou injuriar o dobro. Eu vou procurar meios, vou maquinar o mal para fazer com que a outra pessoa pague, porque de fato eu quero vingança, porque eu fui injuriado. Então o apóstolo Pedro aqui nos ensinando claramente que nós não podemos fazer isso. Como cristãos, independente da pessoa, sendo a pessoa cristã ou não cristã, nós devemos nunca pagar o mal com o mal ou injúria com injúria. Muito pelo contrário, nós devemos bendizer essa pessoa para a honra e glória de Deus, porque fomos chamados por Cristo para isso e porque nós vamos receber uma herança eterna de Jesus Cristo. Eu imagino, por exemplo, se Jesus Cristo, por um acaso, resolvesse fazer isso, pagar o mal com o mal. Isso não digo lá nos momentos que ele esteve aqui, não. Eu digo agora. Imagine se Cristo resolvesse falar assim, então eu vou pagar o mal com o mal. Já que todo mundo está fazendo, a raça humana seria exterminada, queridos. Inclusive nós. Inclusive todos os cristãos. Porque todos os dias nós vamos lá e injuriamos a Cristo de alguma forma, nós cometemos o que é mal perante Jesus Cristo, nós desobedecemos a Ele e nós fazemos isso diariamente. E o que Ele faz por nós diante de Deus? Ele advoga ao nosso favor. Ele faz bem para nós. Ele sendo ofendido por cada um de nós, Ele vai diante de Deus Pai e intercede por nós. Meus irmãos, é uma mensagem clara aqui que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Jesus Cristo faz isso e como cristãos que somos, nós devemos fazer o mesmo. Se alguém por um acaso lhe fez mal, se alguém por acaso falou mal de você para alguém, se alguém por um acaso fez fofoca com o seu nome, se alguém por um acaso lhe injuriou, ou fez mal, ou aprontou contigo qualquer tipo de coisa, não pague mal com mal. Fale bem da pessoa, ore pela pessoa, ame aquela pessoa, caminhe com aquela pessoa, esteja perto dela, justamente porque nós fomos chamados por Cristo para isso e para recebermos a bênção por herança. É isso que a palavra de Deus nos diz. E aí o verso 10, 11, 12, o apóstolo Pedro vai continuar. Ele vai falar sobre a paz. O verso 12 talvez seja um dos versos mais duros, apesar da tradução e tudo mais, seja um verso duro contra a gente. Pense só isso comigo. Vamos lá, no verso 10. A gente vai chegar lá no verso 12. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Olha só o que esse verso está dizendo. Pois quem quer amar a vida, ou seja, você quer amar a vida, então evite, refreie, trave a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem
dolosamente, falem mal do outro. Eu me preocupo muito em alguns lugares que a gente conversa, já passei, alguns lugares que eu já passei durante a caminhada de ministério, tanto aqui quanto no Rio. Sempre quando a gente aconselha alguns casais, casamento e tudo mais, eu oriento isso, que nós não podemos falar certo tipo de coisas e não podemos, como eu vou dizer, falar mal do nosso cônjuge, principalmente na frente dos outros. Isso é um erro, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos falar mal dos nossos filhos, principalmente na frente dos outros. Nós não podemos falar mal dos nossos pais, principalmente na frente dos outros. No ambiente igreja, nós não podemos falar mal da igreja, principalmente na frente de visitantes, filhos e famílias. Nós não podemos falar mal do pastor da igreja, não podemos falar mal do conselho da igreja, nós devemos refrear a nossa língua. Eu não estou dizendo que a gente não pode divergir em ideias, mas não podemos conspirar, não podemos falar mal, principalmente no seio do nosso lar, porque isso pode afastar filhos da casa de Deus, pode afastar famílias da casa de Deus, pode afastar pessoas visitantes da casa de Deus, por exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. O apóstolo Pedro aqui nos ensinando que se de fato a gente quer amar a vida, nós devemos refrear a nossa língua do mal e evitar que os nossos lábios falem dolosamente. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério, nós devemos estar atentos. O refrear a língua, quando eu falo isso, é porque não existe a questão de que, como que eu vou dizer, não existe a pessoa que, eu falei sem pensar. Isso não existe. A pessoa, querendo ou não, pensou. Talvez a pessoa tenha impulsividade que pode ser tratada e deve ser tratada, para não falar as coisas que pensam na hora que querem. Então, o refrear a língua é possível sim, conforme a palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Pedro nos ensina, Tiago nos ensina, e vários textos bíblicos vão falar sobre a língua. Que nós devemos refrear a nossa língua do mal. Nós devemos evitar que nossos lábios falem dolosamente. Então é possível isso acontecer. Nós devemos pensar, em vez de falar impulsivamente. Pense antes. Se for necessário, engula. Fale depois. Converse direito. Justamente para que ninguém saia ferido com absolutamente nada. E aí o verso 11 vai falar sobre a busca da paz, vai continuar. Se a gente quer ter uma boa vida, a gente precisa refrear a nossa língua, para ter paz. Porque quanto mais a gente fala dolosamente, mais dolosamente também a gente vai receber palavras e a gente não vai amar muito a vida, não. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Verso 11: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, existem pessoas que correm atrás do mal. Ele está dizendo o contrário, aparte-se do mal, fuja do mal. Pratique o que é bom, é uma ordem, praticar. Devemos praticar o que é bom. E nós devemos buscar essa paz com todo o nosso empenho para alcançá-la. Como que a gente busca a paz com todo o nosso empenho? Estando diante de Cristo, aprendendo com Cristo, não aprendendo com o mundo. O mundo não tem nada, absolutamente nada a nos oferecer. Somente Jesus Cristo tem algo a nos oferecer e é a vida eterna. E aí a gente vai para o verso 12. Olha como esse verso, o apóstolo Pedro, ele é duro nesse verso. Ele vai falar aqui coisas que a gente precisa refletir como igreja e como cristão, como pessoa.
Diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, aqueles que praticam a justiça, aqueles que apartam do mal, aqueles que refreiam a língua, aqueles que andam em santidade de vida, como todo o texto está nos ensinando da primeira carta de Pedro. Não é? Esse é um homem justo. E os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Os seus ouvidos estão abertos às súplicas de quem? Daquele que refreia a língua, daquele que se aparta do mal, daquele que busca a paz, daquele que pensa de bom ânimo, que é compadecido, que é fraternalmente amigo, que é misericordioso, que é humilde. A esses, Deus ouve e estão abertos às súplicas. O ouvido de Deus está aberto às pessoas que praticam isso. Mas, olha o que esse verso está dizendo. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, se a pessoa não é misericordiosa, se a pessoa não tem humildade, se a pessoa não é fraternalmente amiga, se a pessoa não é compadecida, se a pessoa não é de bom ânimo, de igual ânimo com as outras, se a pessoa paga mal com mal, se a pessoa não refreia a língua, se a pessoa não se aparta do mal e pratica a iniquidade em vez do que é bom, a pessoa não busca a paz, mas a guerra. Olha o que está dizendo aqui no verso 12. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O texto é muito duro, queridos, e nos faz refletir. E qual tipo de vida nós queremos viver? Porque aqui é muito claro. E parece que eu venho batendo nessa tecla um tempo, mas é o que o texto está dizendo. E a gente se propôs a fazer um estudo consecutivo e expositivo. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Pedro dizendo: olha, se você quer viver no curso desse mundo, como eu falei no domingo à noite, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Agora, se você quiser seguir o curso de Jesus Cristo ou a maneira de Jesus Cristo, como foi falado, aí, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos, os ouvidos de Deus estão abertos e atentos às súplicas do justo. Faço mais uma vez a pergunta: quem você quer ser? Você quer ser um homem íntegro que pratica a justiça? Então o texto aqui já nos afirma. Você deve ter, nós como igreja devemos ter igual ânimo, devemos ser compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não devemos pagar o mal com o mal ou injúria com injúrias. Pelo contrário, nós devemos bendizer essas pessoas que nos fazem mal, porque nós fomos chamados para isso, como o apóstolo Pedro está dizendo, porque nós devemos, se queremos amar a vida, se queremos ser justos, nós devemos refrear a nossa língua do mal, desviar dos lábios que falam dolosamente, dos nossos lábios falando dolosamente. Nós devemos apartar do mal, devemos praticar o que é bom, devemos buscar a paz. É o que o texto está dizendo. A palavra de Deus é clara. Se a gente fizer isso, os olhos do Senhor repousará sobre nós. Agora, aqueles que não fazem isso, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Que texto que nós podemos pensar, refletir, nós possamos ver de fato qual a nossa vida, que tipo de vida estamos levando, como queremos viver. Porque muitas vezes as nossas orações não são ouvidas. Pense um pouquinho. Por que às vezes não são ouvidas? Será que nós estamos praticando isso tudo que o apóstolo Pedro está nos ensinando?
Ou será que a gente quer andar no curso deste mundo e esperar que Deus ouça a nossa oração? Será que o rosto de Deus está contra nós? Você tem praticado o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui? Se não, queridos, é a hora de começar. É hora de você refletir. É hora de pensar. Porque a segunda vinda de Cristo está breve. Em breve Ele voltará. E o tempo é agora. O tempo de refletir a vida, de pensar como quer viver, é hoje. Que você pense, reflita, que a igreja como um todo pense e reflita, e que em nome de Jesus nós possamos crescer em maturidade, em vida, na fé, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendo, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus, e é um texto que foi escrito há tanto tempo, mas é um texto tão atual, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a andar com justiça de vida. Porque nós queremos, Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à nossa súplica, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, entender a Tua vontade, seguir a Tua vontade, Pai. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, se Teu rosto está contra nós, ó Pai, nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes, os nossos atos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados contra o Senhor, contra o nosso próximo, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos purifique, Senhor, e faça-nos, Senhor, mais alvo que a neve, Pai, nos aparte, nos afaste de todo o mal. Pai eterno, tem misericórdia do Teu povo. E alerta ao Teu povo, Pai, através da Tua santa palavra, para que o Teu povo viva com integridade de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Querido Deus abençoe sua vida, sua família. No domingo às 9 horas da manhã nós temos nosso encontro na Escola Bíblica Dominical, online. E domingo agora ainda online, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus esteja abençoando sua vida, te guardando, e que até logo a gente possa nos reunir para um culto presencial que vai acontecer no dia 6 de setembro, com várias orientações que a gente vem falando. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, e até logo mais, domingo às 9 horas. Forte abraço, Deus abençoe, até domingo. Um abraço.